Um, dois, três, gravando. Olá, caríssimos alunos dos terceiros anos. Estou aqui com mais um vídeo para ajudá-los nos estudos em casa, ok? Hoje eu vou falar um pouco do modernismo, a primeira fase, a Semana de Arte Moderna. Gramática na semana que vem. Veremos regência nominal, regência verbal e crase no próximo vídeo, na próxima semana. Peguem agora o livro, a caneta, lápis, caderno, borracha, apontador, ok? E vamos viajar no mundo da literatura. A partir da página 38, até a página 95, tem todo o conteúdo que eu vou mencionar aqui. É claro que farei de forma resumida para o vídeo não ficar muito extenso, não é? Então, pegaram o livro, a partir da página 38, vamos vendo aqui resumidamente. Vou começar pela Semana de Arte Moderna. Acredito que você já tenha ouvido falar dessa Semana de Arte Moderna. Aconteceu em 1922. No mês de fevereiro, entre os dias 11 e 18. Foi em São Paulo, no Teatro Municipal, e foi uma explosão da arte, uma nova visão da arte no Brasil. Agora, por que aconteceu em São Paulo e não no Rio de Janeiro, que era a sede da Academia Brasileira de Letras, era a capital do Brasil, não é? Na época, aconteceu em São Paulo porque São Paulo estava passando por um período muito bom economicamente falando, era o período do café. O café, não é, deu uma levantada, estava no auge a economia por conta do café em São Paulo. E também a política, não é? A política estava bem fervorosa em São Paulo. Porque no ano de 1922 foi muito bem preparada e planejada essa semana, com antecedência, não foi nada de última hora, tudo com antecedência, para comemorar os artistas, não é? Os poetas, os pintores, escultores, queriam comemorar o centenário da independência do Brasil. A independência ocorreu em 1822, em 1902, com a grande Semana de Arte Moderna, não é? Eles estariam comemorando o centenário da nossa independência, vejam só. E o que aconteceu nessa semana? Palestras, recitais de poesias, de música, dança, mostra de pinturas, esculturas. Vários artistas participaram, não é? Tem umas coisas interessantes, como o Cristo de trancinhas, um Cristo com tranças no cabelo, que foi uma obra de Vitor Brecheret. Imagine, não é, o escândalo que não foi esse Cristo de trancinhas, fora as outras obras que foram expostas, os poemas que foram recitados e a música, não é? Uma total ruptura com o passado, com os conservadores, não é? E uma nova visão da arte. Muitos participaram, eu citei Vitor Brecheret, tem Anita Malfatti, tem, como é o nome dela, meu Deus? Esqueci. Tarsila do Amaral, e muitos que fizeram parte, não é? Na literatura, que é o nosso maior interesse, quem é que se destaca? Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Os três escritores da nossa primeira fase do modernismo no Brasil. E o que continha a poesia desses escritores? Bem, Oswald de Andrade viajou desde cedo para a Europa
e lá se inteirou da arte, da literatura, da cultura europeia. Aqui no Brasil, ele conheceu o escritor Mário de Andrade. Mário de Andrade não foi para a Europa, não é? Não teve condições de ir à Europa, mas ele sabia daqui tudo o que se passava na Europa. E também viajou pelo Brasil, conheceu vários estados do Brasil, conhecendo a nossa cultura, a nossa literatura, a nossa língua, não é? A nossa língua. E introduziu todo esse conhecimento em suas obras. Junto com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, queriam uma literatura diferente, voltada para o Brasil, sem a interferência europeia, digamos assim. Manuel Bandeira, também poeta da primeira fase do modernismo no Brasil, escreveu diversos poemas. No início da carreira ele teve tendências parnasianas, não é? Mas depois foi se inteirando do modernismo. Tem até um poema aqui de Manuel Bandeira, o qual foi recitado na Semana de Arte Moderna. Eu tenho aqui um trechinho, vou ler para vocês. Os sapos. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. Ele faz uma crítica aqui aos escritores parnasianos, visto que os parnasianos cultuavam a forma, a linguagem formal, a forma do poema, não é? E os poetas dessa primeira fase do modernismo tinham aversão à poesia parnasiana. Aqui Manuel Bandeira faz uma crítica aos parnasianos. É claro que esse poema foi bem vaiado, não é? Não foi bem aceito. Porque quem frequentou, quem foi prestigiar, fazia parte da burguesia. E a burguesia também foi bem criticada na Semana de Arte Moderna. Foi muita confusão, muito barulho, muita gritaria, muitos urros. Eu tenho também aqui um trechinho do poema de Mário de Andrade, que foi recitado na Semana de Arte Moderna. Ode ao burguês, vejam só. Vários burgueses lá no Teatro Municipal em São Paulo e esse poema aqui sendo recitado. Vou ler alguns trechinhos e vocês vão entender. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Mais adiante, ele diz: ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. Fora, fora o bom burguês. Imagine a confusão que não é, quando esse poema foi recitado lá no Teatro Municipal em São Paulo. Então esses caras são, né, poetas assim irreverentes, podemos dizer, não é, que queriam romper, não é, com toda a literatura do passado e queriam algo novo voltado para o Brasil. Também a linguagem uma linguagem voltada, não é, para o povo brasileiro, visto que Mário de Andrade viajou por vários estados do Brasil, ele queria, não é, incorporar a sua obra essa linguagem, não é? Essa linguagem brasileira, a linguagem informal, a linguagem coloquial. Tem aqui um poema de Oswald de Andrade, que eu vou ler para vocês aqui, no qual poderemos verificar essa questão aí do uso da linguagem informal. Vejam a crítica que ele faz. O nome é Vício na Fala. Para dizerem milho, dizem mil.
Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão construindo telhados. Então, o que é que ele quis mostrar aqui em Vício na Fala? Ele quis mostrar que, embora não utilizemos corretamente a nossa língua, né? Temos vícios de linguagem como melhor, pior, teia, telhado, nós vamos construindo, não é, esta nação, quando ele diz e vão construindo telhados, vamos construindo a nação, não importa a linguagem. Então, a prática da linguagem informal foi grande na obra desses escritores, ok? Tinha outro poema também, eu não encontro no momento, vai ficar para outra oportunidade. Vou enviar alguns vídeos com alguns poemas sendo recitados. Quero propor aqui a vocês também um recital com a obra de Oswald Mário de Andrade, Manuel Bandeira. Escolham o poema que vocês quiserem, gravem um vídeo recitando e eu vou divulgar nas redes sociais da escola. No retorno, é claro, vocês terão uma pontuação. Podem contar com o ponto da professora Nilde pelo recital, ok? Além dessa atividade do recital, também passarei uma atividade, umas questões do Enem, que vocês poderão fazer pelo livro. Não vamos gastar nada, só o lápis. Então, a partir da página 91 até a página 95, nós temos algumas questões do Enem, vocês farão do item 1 ao item 8, 91 a 95, item 1 ao item 8, ok? Espero que vocês estejam estudando, lendo o material, participando das aulas online, produzindo os textos. Já passei alguns temas. Se vocês não quiserem produzir com os temas que eu passei, podem escolher o tema que vocês quiserem. Escrevam, enviem para o meu e-mail ou pelo WhatsApp, eu farei a correção, mostrando assim os acertos e os erros, ok? Estou sempre à disposição de vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato. Não esqueçam de dar o seu like. Inscrevam-se em nosso canal Colégio Joaldo Lima. Fiquem com Deus. Beijo. Até a próxima semana, se Deus quiser.